Posições relativas de duas retas. Nós vimos quando duas retas são coplanares, ou seja, quando elas pertencem ou elas estão inseridas no mesmo plano. Então, se elas são coplanares, elas podem ser concorrentes, ou seja, elas têm um ponto em comum, elas se cruzam num ponto em comum. Então, vamos colocar aqui R1 e R2. Então, a intersecção de R1 e R2 é igual ao ponto I de intersecção. O que é interseção? Para quem não se lembra, é o que existe em comum entre elas. Então, a interseção entre as retas R1 e R2 é um ponto aqui que a gente denominou ele de I por interseção. Então, elas serão coplanares se forem concorrentes ou paralelas. O que acontece aqui com R1 e R2 se elas forem paralelas? R1 paralela a R2 e a interseção entre R1 e R2 ela é vazia, não temos pontos em comum entre R1 e R2. Então vamos lá, relembrando, se elas forem coplanares, essas retas só podem ser concorrentes ou paralelas. Se elas forem concorrentes, o que acontece? O produto misto delas, entre elas, ou seja, V1, produto misto entre V1, V2 e A1, A2, ele vai ser igual a zero, vai ser nulo, né? E se elas forem paralelas, o produto misto também de V1, V2, A1, A2, também vai ser igual a zero. E aí nós veremos, no caso dessas retas paralelas, que no determinante, o V1 aqui vai ser igual a um escalar qualquer, ou uma constante qualquer, que multiplica o vetor V2. Lembram-se disso? Então, eles têm aqui, V1 e V2, eles apresentam elementos proporcionais. Lembram disso? Por exemplo, na hora de montar o determinante, vamos supor que V1 seja 2, 3, 4 e V2 seja 4, 6 e 8. Ou seja, o V2 pode ser também igual a 2, que multiplica o vetor V1 aqui no caso. Então, eles têm elementos proporcionais aqui por uma constante. Não se esqueçam disso. Assim como não se esqueçam também, se elas não forem paralelas, elas podem ser coincidentes, né? Ou colineares. Aí, no caso, entra aqui, nesse caso, de paralelismo também. Se as retas não forem coplanares, temos aqui, por exemplo, R1 e R2, podemos verificar que R2 pertence ao plano alfa e R1 não está contida no plano alfa, ela apenas tem um ponto P aqui de interseção com o ponto alfa, com o plano alfa, então ela não pertence a esse plano, porque ela não está contida nele. Então aqui, nesse caso, a interseção entre R1 e R2, ela é vazia também, não existe interseção aqui, ela é nula, vazia. Então, aliás, vazia, não nula, né? Porque não existe. Então, nesse caso aqui, o produto misto de V1, V2, A1, A2, o que vai acontecer? Ele vai ser diferente de zero, porque zero era o produto misto dá zero quando as retas são coplanares. Se elas são coplanares, elas podem ser reversas ou paralelas. Agora aqui, as retas reversas não são coplanares. Ou seja, não estão no mesmo plano. Então, não são coplanares e são retas reversas. Aí, quando as retas forem reversas, o que acontece? O produto misto aqui, ele vai dar qualquer valor menos o zero, ou seja, ele tem que ser diferente de zero. E não existe interseção aqui entre as duas retas. É isso.
Então vamos para um exemplo. Verificar a posição relativa de R1 e R2. R1 dada por essas retas e R2 por essas retas paramétricas. Então, primeira coisa, vamos ver quem é V1 e V2. Determinando então V1. O vetor diretor V1, ele é dado pelas componentes 1, 2 e menos 1. O vetor V2 é dada pelas componentes menos 3, menos 6 e 3. Notem vocês que eu já consigo verificar aqui que existe um escalar que multiplica o V1 e o V2. Olha, se eu multiplicar o V1 por menos 3, eu vou obter o V2. Isso já indica para mim que a reta é paralela. Mas vamos continuar o exercício. E agora vamos determinar os pontos A1 e A2. Então temos que A1 tem componentes 0, menos 3 e 0, 0, menos 3 e 0. E o A2 tem componentes 1, 4 e 3. Opa, 1, aliás, 4 e aqui no lado Z é 0 também. Então nós temos que o produto misto de V1, V2, A1, A2 é igual ao determinante de 1, 2, menos 1, 1 e 2, menos 3, menos 6, 3, menos 3, menos 6. E aqui A1, A2 é igual 1, 1 menos 0 é 1, 4 menos menos 3 é 4, mais 3, então será 7, e 0, perdão. Então aqui será 1, 7, 0, 1, 7. Então vamos verificar aqui. Aqui zerou. 6, 7 vezes 3, 21, positivo mais 21. Então agora vamos colocar aqui o sentido contrário aqui. Menos 6, então... mais 6 vem como menos 6. Menos 6. 7 vezes 3, 21, vem como menos 21. Então, nós temos aqui positivo 27 e negativo menos 27. Isso aqui, então, deu nulo, zero. Então, ou ela é coplanar, ou ela é concorrente, ou ela é paralela. Como é que eu sei que é paralela? Porque eu tenho aqui que o V2 é igual a um K qualquer que multiplica V1. Basta verificar aqui. Então, R1 e R2 são paralelas. Vamos para mais um exemplo. Exemplo 2, verificar a posição das retas. Vamos dar aqui R1 dada pela reta x menos 2 sobre 2 é igual a y sobre 3, que é igual a z menos 5 sobre 4. E R2 dada por x igual a 5 mais t, y é igual a 2 menos t, e z é igual a 7 menos 2t. Primeira coisa, quem é V1 aqui? V1 da reta R1 é exatamente os números que estão aqui no denominador, né? Então, as componentes para x são 2, 3 e 4. V2 é dada por 1, é quem acompanha o parâmetro, né? Menos 1 e menos 2. E agora, quem é o ponto A1? E A2, temos que determinar esses pontos também.
Mas antes disso, nós já podemos verificar que essas retas não são paralelas, porque, olha, se pegarmos aqui V1 e V2, 2 sobre 1, ele vai ser diferente de 3 sobre menos 1, que vai ser diferente de 4 sobre menos 2, ou seja, eles não são iguais. Isso já nos indica que R1 e R2, isso nos indica que R1 e R2 não são paralelas. Se elas não são paralelas, vamos verificar o que nós encontramos. Lembra que para ser paralela tinha que V2 é igual a 1K que multiplica V1. Isso nós podemos verificar aqui, que não tem a mesma constante, né? Então, determinando os pontos aqui, 2 para x, 0 para y e 5. E o A2, quem vai ser o A2? 5, 2 e 7. Então temos que A1, A2 é dado por, quais são as componentes? 5 menos 2, 3. 2 menos 0, 2. 7 menos 5, 2. Então, realizando aqui o produto misto, V1, V2, A1, A2, nós teremos 2, 3, 4, 2 e 3, 1, menos 1, menos 2, 1, menos 1, e 3, 2, 2, 3, 2. Então, calculando esse determinante aqui, nós teremos que menos 4, né? 2 vezes menos 1, menos 2, vezes 2, menos 4. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 vezes 3, menos 18. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Mais 8. E agora, nós teremos 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Vamos verificar o sinal agora. Mais e menos, menos. Com mais, menos. Inverte o sinal, vem positivo. E aqui nós temos 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, dá negativo, vem para cá como positivo, mais 8. E aqui, 6, vem para cá como menos 6, igual a 0. Então, podemos afirmar que R1, como determinante deu nulo, R1 e R2 são concorrentes. Por que são concorrentes? Porque elas não são paralelas, porque eu vi aqui que a constante entre o V1 e V2 é diferente, não existe constantes. Então, R1 e R2 só podem ser concorrentes. Ok?